Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre um problema que acomete muitos casais que têm filhos, que é quando a rotina dos filhos acaba interferindo na qualidade da rotina do casal. Então, se você passa por um problema como esse, eu sugiro que você fique até o fim desse vídeo, porque, como sempre, eu vou te apresentar uma série de explicações e, ao final do vídeo, eu vou te passar alguns recursos práticos para que você consiga concretamente sair desse vídeo com alguma ferramenta para você transformar esta situação que tanto te prejudica. Se você está chegando agora neste canal, se inscreva aqui para receber dicas e conteúdos que vão te ajudar a construir um relacionamento melhor. Então chega de mais delongas e vamos aqui ao conteúdo do nosso vídeo. Então, se você é uma pessoa que olha para a rotina com os filhos e percebe que isso está tomando uma proporção que acaba impactando a qualidade da sua relação com seu marido, com sua esposa, este vídeo aqui é para você. E a primeira provocação que eu queria te deixar aqui é que a gente criou um certo vício de imaginar a nossa vida como algo fragmentado, como se as coisas que nós vivemos no trabalho, aquilo que nós somos no trabalho, não impactasse a nossa vida doméstica, como se a rotina com os filhos não impactasse na qualidade da vida em casal. E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que não, que isso está equivocado, que todas as áreas da nossa vida, elas impactam umas às outras. O que significa que, mesmo que mentalmente a gente separe a nossa vida em áreas, pessoal, profissional, etc., na concretude da nossa realidade cotidiana, essa divisão ela é impossível de se fazer. Afinal, você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que toca uma vida doméstica, uma pessoa que tem um casamento. E esta pessoa, no caso você, a partir do momento que é impactado por alguma dessas dimensões da sua vida, as outras dimensões também são. Eu sei que eu fiquei redundante aqui, mas eu preciso que vocês compreendam isso. Um outro ponto que eu quero colocar aqui. Eu vejo que muitos casais, muitas pessoas, acabam colocando uma ideia de que a família é a prioridade. Ok, e eu concordo com isso. Se você toca uma família, se a família é um valor importante para você, então de fato, sim, a família deve ser uma prioridade. Só que há um detalhe nisso. O detalhe é o seguinte: é muito fácil você dizer isso, ter esta ideia na sua cabeça. O difícil é você concretamente viver isto na sua realidade. E o que eu quero dizer é que há um abismo entre aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos e consideramos como ideal e a realidade que a gente vive de fato. E a nossa realidade de fato, ela é apoiada, ela é construída em cima de, muitas vezes, em cima de ideias que não são essas ideias que nós imaginamos como as ideais. E um grande processo de melhora na rotina da casa para que o casal se beneficie é fazer essa autorreflexão. Esta reflexão a partir da seguinte pergunta: será que aquilo que eu considero como o ideal para se viver é de fato aquilo que eu estou vivendo concretamente? Então, essa é uma pergunta que só você vai conseguir responder. E uma parte aqui da minha intenção e do meu trabalho aqui no YouTube, no Instagram, até no meu trabalho clínico como terapeuta de casais, inclui trazer este nível de clareza sobre você mesmo. Uma clareza sobre onde estão as lacunas entre aquilo que você imagina como sendo ideal para se viver e aquilo que concretamente você vive, certo? Então, primeiro de tudo, faça esse exercício de reflexão. Por quê? Se o seu casamento hoje está sendo prejudicado pela sua rotina de trabalho e com os filhos, uma parte disso, talvez, seja porque você não está dando a prioridade necessária que a sua vida conjugal precisa. Certo? Então, essa é a primeira provocação que eu queria te deixar aqui. Agora, vamos falar um pouco mais especificamente sobre a rotina, a vida dos filhos. Entenda o seguinte: entenda que há dentro de casa uma hierarquia. Uma hierarquia onde o casal ocupa o lugar principal, o topo dessa hierarquia. Por que o casal ocupa esse topo? Porque se não há estabilidade e harmonia entre os cônjuges,
a casa toda vai sofrer. Então vocês dois são os pilares que sustentam a harmonia do seu lar. E se entre vocês há ruídos, há uma desarmonia, toda a casa vai sofrer com isso. E embora os seus filhos não digam nada, eles percebem e eles sentem isso. É um tipo de informação que está no ar. É um tipo de informação que eles recebem através dos silêncios entre vocês, através das pequenas provocaçõezinhas, através da falta de carinho, da falta de contato entre vocês. Então tudo isso está sendo percebido. Então, perdão, a primeira coisa que eu te diria aqui é: coloque você e o seu marido e a sua esposa como prioridade, o que não significa que vocês deixarão os filhos em segundo plano. Não é isso. Na verdade, isto é uma forma de beneficiar os seus filhos. Por quê? Os filhos, ao verem os pais estáveis, eles também ganham uma estabilidade interior. Então, esta hierarquia que deve ser priorizada, ela faz bem para o casal? Sim, mas, acima de tudo, ela fará bem aos filhos, que perceberão um lar mais estável, um lar mais harmônico, certo? Só que o que acontece? E eu sei que isso acontece e eu espero que você não encare isso que eu vou falar como um julgamento, mas sim como alguém que observa os fenômenos, compreende esses fenômenos e quer expor para você, para que você também possa compreender e se identificar com isso aqui que eu vou te trazer. Eu sei que a realidade da maioria das famílias é uma realidade de muito trabalho, de muita correria. Uma realidade onde o tempo destinado ao trabalho, ele ocupa a maior parte do tempo e sobra pouco tempo para que nós fiquemos com os nossos filhos. E isso gera um sentimento muito específico, um sentimento de culpa. E quando nós nos sentimos culpados pela falta de tempo com os nossos filhos, é aí que nós começamos a ceder demais. É quando nós começamos a inverter esta hierarquia, e nós fazemos com que os nossos filhos acabem tendo uma autoridade dentro do lar que eles não deveriam ter. Esta autoridade, esse excesso de permissividade com base na culpa, faz mal para os nossos filhos, porque eles precisam olhar para a figura materna e paterna e enxergar que nessas figuras há segurança, há alguém que é maior do que eles em todos os aspectos, né? Fisicamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, intelectualmente falando. Então, esta inversão de hierarquia, que é colocar os filhos como o topo da organização doméstica, é prejudicial para eles. Então, esta ação com base na culpa pode fazer com que nós façamos tudo para promover e atender às vontades dos nossos filhos. Isso faz com que o casal acabe ocupando um plano secundário. E aí que acaba ocorrendo essa situação onde os filhos acabam, a rotina com os filhos acaba impactando na rotina do casal. E aí você me pergunta assim, mas Gabriel, eu não tenho tempo mesmo. Como que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer nessa situação? E aí eu vou te dar aqui uma provocação para você pensar. E essa provocação a gente teria que desenvolver em um outro vídeo voltado só para isso. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que o que vocês precisam ter clareza é sobre qual é o projeto de educação e formação que vocês dão para os seus filhos. E por que eu digo isso? Porque o tempo que vocês estiverem em casa deve ser investido para a formação dessas crianças. E uma parte dessa formação é uma formação da compreensão de que a hierarquia da casa envolve os pais em primeiro lugar. Então, você se colocar em primeiro lugar faz parte desta formação. Uma formação afetiva, pois eles se sentirão mais seguros, por exemplo. Uma formação moral, para eles entenderem que há uma ordem nessa casa, que eles devem respeitar esta ordem. Tá? Então, é importante ter essa clareza sobre qual é o projeto de formação e educação dos filhos. E eu quero fazer uma observação aqui. Eu sei que para muitos de vocês, pensar na formação dos filhos envolve a formação técnica, a formação que a escola dá.
fazer lição de casa, promover uma boa instituição de ensino, prepará-los para a vida acadêmica, prepará-los para a vida profissional. Isso tem o seu valor, mas a gente não pode encarar a formação de um ser humano apenas com base no conhecimento técnico. Nós precisamos compreender que há uma formação afetiva em curso. Há uma formação intelectual, uma formação moral, uma formação espiritual. E se vocês tiverem clareza sobre isso, ao estarem em casa, o principal motivador para estar na presença dos filhos deixa de ser a culpa e passa a ser agora este projeto onde os dois têm um papel muito importante para a realização dele. Certo? Então vamos trocar a culpa, a presença com base na culpa, e substituir a presença com base num projeto de formação muito claro. E eu quero reforçar aqui que é uma formação que não é técnica. Esta formação técnica, uma grande parte a escola vai dar. A formação dentro de casa é, acima de tudo, uma formação afetiva, uma formação moral, uma formação espiritual e intelectual em diversos aspectos. Tá? Então, façam essa substituição. E, por fim, eu queria deixar aqui um recurso simples, mas que ele demanda tempo, demanda esforço, mas que pode fazer com que vocês liberem tempo para estarem juntos enquanto casal. É preciso que a casa de vocês tenha uma rotina. Veja bem, não é a sua rotina, não é a sua rotina do seu marido ou da sua esposa ou a rotina dos seus filhos em separado. É necessário que a casa, que todo mundo respeite uma rotina dentro da casa. Isso significa que os momentos de convívio, eles devem ser mais ou menos, ocupando mais ou menos o mesmo lugar, o mesmo tempo. Como, por exemplo, todo mundo acordando mais ou menos no mesmo horário. Eu sei que tem famílias que a mãe ou o pai acordam muito cedo, eu sei disso, ok? Mas o máximo que vocês puderem, que haja essa rotina da casa. Que, se vocês conseguirem fazer as refeições juntos, todos juntos, já é um excelente passo. Seja uma refeição pela manhã, se não for possível, uma refeição pela noite, tá? Se não for possível, pelo menos aos fins de semana, que haja o ritmo da casa. E por que que isso é importante? Porque com o tempo, a criança vai entendendo que ela faz parte deste ritmo. E este ritmo, ele inclui o momento onde a casa silencia e é a hora das crianças dormirem. E que seja cedo. Por quê? Com as crianças dormindo cedo, é onde vocês, enquanto casal, terão tempo juntos. Que seja aos fins de semana, se vocês não têm tempo ao longo do dia, mas que seja. Por isso que nós não podemos agir com base apenas na culpa. É preciso ter essa clareza do projeto que nós desejamos construir enquanto pais, mas principalmente o projeto que nós desejamos construir enquanto casal. E este projeto enquanto casal envolve a estruturação de uma rotina da casa, onde vocês possam ter tempo livre para que vocês possam se curtir. Certo? Então, perceba uma coisa, eu dei um detalhe aqui, um detalhe que é fundamental, que é o sono das crianças. Uma casa que dorme muito tarde, que todo mundo dorme muito tarde, carece de tempo para que marido e esposa consigam estar juntos, jogar papo fora, assistir um filme, curtir um ao outro. Então, a estruturação da casa deve ser pensada para que, a partir de um determinado horário, estejam todos na cama e o casal tenha tempo livre para ele. Certo? Então, esse é o panorama geral que eu gostaria de te oferecer aqui. O principal aspecto desse vídeo aqui é você entender as provocações que eu te trouxe no começo. Por quê? Porque ali estão os fundamentos de como vocês vão ajustar essa rotina. Por quê? O ajuste concreto da rotina, eu dei uma ideia aqui, né? Que esse foi o final desse vídeo, mas o ajuste concreto da rotina de vocês envolve muitas particularidades que vocês, enquanto família, vivem. Mas se vocês compreendem os fundamentos de tudo que eu te expliquei, você pode adaptar estes fundamentos à sua realidade. Eu tenho certeza que vocês, enquanto casal, terão mais disponibilidade de tempo para curtir um ao outro. Então eu espero que este vídeo ele te ajude. E se você
sei lá, quer fazer algum comentário, se beneficia disso de alguma forma, deixa aqui nos seus comentários, é muito importante para que eu tenha esse feedback, para que eu consiga aprimorar cada vez mais os meus vídeos, tá? Se você chegou aqui, eu vou dar alguns recados rápidos. Se você precisa de ajuda para isso que eu te apresentei nesse vídeo, saiba que eu ofereço um serviço de terapia de casal e aconselhamento conjugal. Para saber mais, você procura aqui na descrição desse vídeo e você vai ter acesso ao meu site. E lá você vai receber todas as informações, assim como o link de contato para falar comigo. Agora, se isso não é do seu interesse, saiba também que eu tenho uma comunidade, um grupo no WhatsApp, onde só eu envio mensagens, um grupo gratuito, onde eu envio reflexões, provocações, conselhos e, principalmente, o principal dessa comunidade é que eu promovo encontros gratuitos de aconselhamento familiar e conjugal. Então, se você tem interesse nisso também, você vai procurar aqui embaixo, você vai achar o link dessa comunidade, faça parte, você será muito bem-vindo, será muito bem-vinda na nossa comunidade, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos numa próxima e até breve.